Eu nunca fui o tipo de cara que buscava palco no trabalho. Enquanto outros se preocupavam em aparecer em reuniões, fazer discursos ou serem lembrados pelo nome, eu sempre preferi ficar na minha mesa, revisando contratos. Pode parecer chato para muita gente, mas para mim, cada vírgula tinha peso. Era quase como montar um quebra-cabeça. Se uma peça não encaixasse, podia custar milhões para a empresa. Trabalhei 16 anos assim, quieto, discreto, mas construindo uma reputação sólida como alguém que não deixava passar nada. Até que um dia, essa minha postura deixou de ser vista como valor e passou a ser tratada como entrave. Isso começou quando entrou um COO novo, o Kyle. O cara tinha 34 anos, cheio de energia. Falava como se estivesse no palco de uma conferência de startup o tempo todo. Vinha com aquele papo de velocidade acima de tudo, mentalidade ágil e tratava compliance como burocracia velha. Eu, que era responsável por blindar juridicamente os contratos, virei praticamente um inimigo interno, só porque fazia perguntas e apontava riscos. Ele não queria ninguém travando as ideias dele, queria só caneta na mão e assinatura rápida. Foi aí que começou a queda de braço que mudou minha vida inteira. O ponto de ruptura veio num dia que nunca vou esquecer. Um contrato chegou até mim com cláusulas que faziam meu estômago doer, violações de acordos anteriores, riscos claros de infração à SEC e, se fossem aprovadas daquele jeito, poderiam colocar a empresa inteira na mira de processos federais. Passei horas analisando cada detalhe, documentando tudo, redigindo memorandos e alertando os canais internos de forma formal. Fiz tudo do jeito certo, do jeito que sempre fiz. Mas, em vez de reconhecimento, recebi algo totalmente diferente. Kyle entrou no meu escritório com aquele sorriso confiante, deu uma olhada nos documentos e disse que eu estava ultrapassando limites e tentando sabotar decisões executivas. Foi surreal. No mesmo dia, fui chamado para uma reunião que, olhando para trás, só podia ter um desfecho: demissão. Ele me acusou de resistência, de travar o crescimento da empresa e de questionar decisões que para ele eram estratégicas. Tentou me amedrontar com cláusulas de confidencialidade e de não disparagement, como se eu não pudesse falar nada depois de sair. Fiquei ali, sentado, ouvindo tudo, sentindo um misto de raiva, incredulidade e frustração. Mas no fundo, eu sabia que ele tinha subestimado algo importante. Anos atrás, quando era eu quem redigia contratos de proteção para funcionários-chave, incluí uma cláusula escondida, a famosa 12B. Era a garantia que qualquer funcionário que fosse demitido após denunciar problemas de compliance teria direito à indenização ilimitada. Na hora, parecia uma formalidade, uma precaução. Naquela reunião, se tornaria a minha arma mais poderosa. Saí daquela reunião com a cabeça girando, mas com uma certeza clara. Não ia deixar aquilo passar. Voltei para casa e comecei a reunir cada e-mail, memorando, versão de contrato e qualquer registro que mostrasse que eu tinha cumprido meu trabalho e que a demissão foi pura retaliação. Passei a noite inteira organizando pastas, criando um arquivo meticuloso de cada passo que havia dado. Era quase como montar um mapa do que eles tinham feito de errado, mas tudo documentado com datas, horários e provas concretas. Cada documento era uma peça do quebra-cabeça que mostraria que não fui apenas competente, fui sabotado. Enquanto isso, comecei a pensar na estratégia legal. Chamei a Patrícia Kane, uma advogada especialista em retaliação trabalhista, conhecida por transformar casos como o meu em pesadelos para executivos imprudentes. Expliquei tudo nos mínimos detalhes, mostrei cada memorando, cada contrato, cada tentativa de intimidação que recebi. Juntos, elaboramos uma carta cirúrgica, citando a cláusula 12B. Anexando provas e deixando claro que a empresa enfrentaria consequências legais enormes se não resolvesse tudo de forma discreta. Eu
Sabia que a carta sozinha não era o suficiente, mas precisava mostrar força. Aquilo era a primeira peça do tabuleiro. A próxima exigiria paciência e cuidado extremo, porque qualquer movimento em falso poderia colocar tudo a perder. Depois da carta com a Patrícia, precisei pensar em como aumentar a pressão sem parecer desesperado. Não era só sobre ganhar um processo, era sobre evitar que eles limpassem a cena antes que a verdade viesse à tona. Então, comecei a agir com cuidado. Contatei um auditor regulatório que eu conhecia de casos antigos, alguém com quem já tinha tido contato quando fizíamos revisões preventivas, e pedi uma conversa off the record. Não mandei e-mails explosivos nem publiquei nada. Fui por vias discretas. Levei cópias selecionadas de documentos, versões de contratos e um resumo objetivo do que havia acontecido, porque sabia que, se fosse vago ou emocional demais, não surtiria efeito. Expliquei as cláusulas perigosas, dei exemplos concretos de como aquilo poderia violar normas da SEC e mostrei como a demissão foi claramente retaliação após um alerta formal. A sensação era estranha. Entrei naquele escritório com o peito apertado, me senti exposto e, ao mesmo tempo, aliviado por finalmente colocar tudo nas mãos de alguém que entendia o risco técnico. O auditor não prometeu nada em público, disse que precisava avaliar, que seguiria protocolos, mas deixei claro que havia provas suficientes para acionar investigações independentes se necessário. Nas semanas seguintes, a estratégia começou a funcionar do jeito que planejei, mas não sem me consumir por dentro. Ouvi rumores de corredores, percebi advogados internos mais nervosos e notei que alguns contratos pararam de ser finalizados enquanto a equipe de compliance, aquela que antes era ignorada, reaparecia nos processos. A empresa contratou consultores externos para revisar rapidinho os mesmos acordos que eu havia apontado. E, para minha surpresa e alívio, esses consultores confirmaram que havia problemas sérios. Eu observava tudo à distância, recebendo mensagens curtas da Patrícia, dizendo que os advogados deles haviam reconhecido a validade da cláusula 12B e que o conselho estava sendo informado. Ao mesmo tempo, senti medo real. Medo de retaliação extra, de tentativas de apagar rastros, de alguma ação que me deixasse sem provas. Por isso fui metódico. Tinha backups offline, cronologia com carimbos de hora, testemunhas que podiam falar sobre o meu comportamento profissional. Ver as reações começarem a acontecer, acessos sendo revogados, reuniões canceladas em que o nome do Kyle não aparecia mais, trouxe uma mistura de vitória e cansaço. Eu não queria a humilhação pública, queria justiça, mas a cada movimento deles para consertar as coisas às pressas, eu lembrava do porquê havia insistido em documentar tudo. Porque no fim, a verdade técnica e bem apresentada é mais difícil de enterrar do que boatos e discursos cheios de charme. A cada dia que passava, percebia quanto a situação estava virando contra Kyle, mesmo que ele tentasse manter as aparências. Seu sorriso confiante começou a desaparecer, substituído por olhares desconfiados e telefonemas rápidos com advogados. Alguns aliados próximos começaram a se afastar e percebi que os colegas que antes tinham medo de falar agora sussurravam sobre os contratos que ele havia aprovado. Era quase palpável no ar. A confiança dele estava derretendo. Cada vez que ele tentava desacreditar meu trabalho em público, as pessoas já tinham visto provas suficientes nos bastidores para saber que ele estava errado. A sensação de ver isso acontecer era estranha, uma mistura de alívio, raiva antiga e um frio na barriga por saber que ainda havia muito caminho pela frente. E então começaram a surgir as auditorias internas mais detalhadas, revelando o tamanho do estrago que Kyle havia feito. Contratos milionários aprovados sem revisão legal adequada, cláusulas ilegais ou arriscadas, casos de NDA conflitantes, cessão
de propriedade intelectual sem respaldo, tudo vindo à tona. Cada documento que aparecia reforçava o que eu já sabia e mostrava a extensão da negligência dele. Clientes começaram a questionar a governança da empresa. Parceiros suspenderam renovações e até a imprensa especializada começou a investigar. Eu acompanhava isso de longe, mantendo o mínimo contato necessário, enquanto minha advogada monitorava cada movimento da empresa. A sensação era de justiça chegando, mas não de forma triunfante ou barulhenta. Era silenciosa, metódica, quase cirúrgica, como tudo que eu sempre fiz no meu trabalho. Caio começou a perceber que não dava mais para fingir que estava no controle. Seu crachá foi desativado, acessos a sistemas congelados e reuniões começaram a ocorrer sem que ele fosse sequer consultado. Ele ainda tentava manter a postura de QO, dava ordens e participava de chamadas, mas o efeito era ridículo. Ninguém levava a sério. Vi colegas que antes o defendiam agora questionarem diretamente suas decisões, citando documentos que eu tinha cuidadosamente preparado. A sensação de assistir aquilo acontecer sem precisar intervir pessoalmente era estranha. Uma mistura de satisfação contida e uma tensão constante de que qualquer passo em falso poderia prejudicar todo o processo que eu havia planejado. Enquanto isso, os auditores internos e externos começaram a desenterrar contratos e decisões que ele tinha aprovado, mostrando erros gravíssimos, riscos legais enormes e falhas de compliance que poderiam ter arruinado financeiramente a empresa. Era inacreditável como tantas decisões de alto valor tinham sido tomadas sem análise adequada. Cada nova descoberta reforçava minha posição e complicava ainda mais a vida dele. Clientes e parceiros começaram a questionar a credibilidade da liderança, e a imprensa especializada publicou matérias que, sem me citar, mostravam a gravidade das falhas gerenciais. Tudo isso aumentava a pressão sobre o conselho, que já não tinha saída senão agir. E, por mais surreal que fosse, eu sentia que a paciência e o trabalho silencioso de tantos anos finalmente estavam valendo a pena. O conselho finalmente tomou a decisão inevitável. Kyle foi destituído por justa causa, sem indenização, sem glória, sem poder algum. Assistir a tudo isso, mesmo à distância, foi uma mistura de alívio e incredulidade. Ele ainda tentava mostrar segurança nas últimas reuniões que participou, mas dava para ver nos olhos dele a consciência de que tudo havia desmoronado. Amigos e aliados começaram a se afastar, e até aqueles que antes fechavam os olhos para suas decisões, agora o olhavam com desconfiança. Era quase palpável no ar a sensação de isolamento completo. O mesmo homem que entrou cheio de autoconfiança e discurso charmoso, agora se tornava irrelevante, e eu sabia que a vingança silenciosa estava cumprindo seu papel. Enquanto Kyle via sua reputação ruir, eu finalmente respirei fundo. Eu sabia que ainda não era hora de comemorar. Precisava cuidar da parte legal, do acordo e da proteção da minha carreira. Mas por dentro havia um alívio enorme. O conselho não podia ignorar a cláusula 12B. Não podia fingir que não existiam provas e nem que os riscos que ele causou não eram reais. Eu não precisei humilhar ninguém publicamente, não precisei me expor na imprensa. Tudo que construí ao longo de 16 anos, todo o cuidado silencioso com cada contrato, cada vírgula, estava se mostrando mais poderoso que toda a arrogância de um executivo apressado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que justiça real, concreta e invisível tinha sido feita. Depois de semanas de negociações discretas com a empresa, a indenização começou a ser definida. Não foi só sobre o dinheiro, era sobre validar todo o trabalho que eu havia feito e provar que não estava errado em questionar riscos. Cada cláusula que eu tinha protegido, cada memorando que havia enviado, agora contava para mostrar que a demissão foi injusta. Receber a confirmação de que a empresa teria que arcar com todos os custos, sem limite,
Foi uma mistura de alívio e uma sensação estranha de justiça silenciosa. Eu não precisava comemorar com ninguém, não queria aparecer em notícias. Era só meu momento de perceber que tudo que eu construía em silêncio tinha valido a pena. Ao mesmo tempo, comecei a reconstruir minha reputação profissional. O conselho assinou uma carta de recomendação que me devolvia credibilidade e reconhecimento, algo que eu não tinha recebido publicamente por anos. Colegas antigos começaram a entrar em contato, alguns até pedindo desculpas por não terem percebido antes o valor do meu trabalho. Foi estranho perceber como minha função, que antes era quase invisível, agora era admirada e respeitada. Mas apesar de tudo, eu sabia que aquele episódio nunca sairia completamente da minha memória. Cada e-mail, cada cláusula, cada reunião me lembraria da arrogância de Kyle e do que poderia ter acontecido se eu não tivesse sido meticuloso e paciente. O mais curioso nessa história é que mesmo com a vitória concreta não houve nenhum momento de festa ou comemoração exagerada. Tudo aconteceu de forma silenciosa, quase cirúrgica, como eu sempre lidei com os contratos. A sensação era mais de controle restaurado do que de triunfo. Eu tinha provado que a paciência, o cuidado com cada detalhe e o respeito pelo processo eram mais poderosos que discursos bonitos ou decisões apressadas. Era uma vingança arquitetônica, planejada anos antes e que agora se concretizava sem alarde, mas de forma irrevogável. Sentir isso foi estranho. Era quase como assistir a justiça acontecer por um mecanismo próprio, e não pela intervenção direta de ninguém. Depois disso, minha rotina voltou ao normal de uma maneira que ninguém imaginaria. Não houve pompa, não houve notícias sobre minha vitória, nem olhares de admiração forçada. Eu continuei fazendo meu trabalho de forma estruturada, mas agora com uma liberdade e segurança que nunca havia sentido. Alguns colegas me olhavam com mais respeito, mas o mundo seguiu girando como sempre. Kyle se tornou um exemplo silencioso para todos. Arrogância e pressa não compensam, especialmente quando se menospreza quem entende os detalhes que ninguém mais vê. Por mais estranho que fosse, a vida voltou à normalidade, mas nunca completamente. Aquilo tudo havia deixado marcas, aprendizados e a certeza de que o invisível muitas vezes é a parte mais poderosa do jogo corporativo. Mesmo com a situação resolvida, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Não era raiva nem satisfação, mas uma mistura de cansaço e alerta permanente. Cada vez que recebo um e-mail ou vejo um contrato novo, lembro do que aconteceu, da vulnerabilidade que senti e da necessidade de ter provas, de estar sempre um passo à frente. Profissionalmente, continuo atento, revisando, organizando, planejando, mas há uma consciência que nunca desaparece. Confiar cegamente em qualquer executivo, por mais carismático que pareça, é perigoso. Aquela experiência me ensinou que a verdadeira força está nos detalhes que poucos veem e na paciência de quem constrói sua defesa silenciosamente. No lado pessoal, também houve impacto. Amigos e familiares percebiam meu nervosismo, minha tensão em certos momentos, mesmo depois de tudo resolvido. Passei a valorizar ainda mais a segurança que meu trabalho sempre me deu e a importância de documentar, registrar e proteger cada passo que dou. Aprendi que ser invisível tem vantagens, mas também exige disciplina e atenção constantes. Algumas noites, quando reflito sozinho, ainda sinto o peso da injustiça que enfrentei e da arrogância que tive que contornar. É uma mistura estranha de vitória e lembrança constante de que, por mais que o mundo continue, certas experiências não se esquecem totalmente. Com o tempo, comecei a perceber como minha vitória silenciosa reverberou, mesmo sem alarde. Colegas antigos me olhavam de maneira diferente e executivos mais jovens passaram a me consultar antes de decisões importantes.
Não precisei me expor, não precisei aparecer em mídia alguma. Minha reputação se restabeleceu de maneira discreta, mas firme. O conselho da empresa manteve meu nome em registros oficiais, como alguém que não apenas fez seu trabalho, mas também salvou a companhia de riscos gravíssimos. Por mais que Kyle tenha tentado apagar meu valor, todos os documentos, contratos e memorandos mostravam o contrário. Eu sabia que havia criado uma camada de proteção invisível, que agora funcionava não apenas para mim, mas para qualquer funcionário que precisasse se proteger de decisões arbitrárias. O mais curioso é que, apesar da justiça feita, o mundo corporativo seguiu girando como se nada tivesse acontecido. Novos gestores chegaram, contratos foram assinados, reuniões aconteceram e a rotina continuou. Mas eu nunca mais fui subestimado. Cada vez que ouço falar de mudanças rápidas, de decisões impensadas ou de pressa acima da cautela, lembro de tudo que vivi, das noites revisando cláusulas e de como uma vírgula podia fazer toda a diferença. Sinto uma mistura de gratidão por ter resistido, de alívio por ter sido protegido pelaquilo que construí com cuidado e de aprendizado eterno. No mundo corporativo, o poder real está nos detalhes invisíveis e na paciência daqueles que entendem como o sistema realmente funciona. Mesmo depois de tudo resolvido, ainda sinto que aquele episódio nunca vai sair totalmente da minha memória. Não é só sobre dinheiro ou reconhecimento. É sobre ter sobrevivido a uma situação que poderia ter destruído minha carreira em segundos. Cada vez que olho para um contrato complexo, para uma cláusula escondida ou para um memorando antigo, lembro do que aconteceu e sinto um frio na barriga, mas também uma confiança silenciosa. Sei que, se algo assim acontecer de novo, estou preparado. Aquela experiência me ensinou a importância da paciência, da atenção aos detalhes e de nunca subestimar o poder de um trabalho meticuloso, mesmo quando ninguém parece notar. Hoje, minha rotina voltou ao normal, mas nunca mais da mesma forma. Continuo fazendo meu trabalho, agora com a segurança de quem sabe que, mesmo no silêncio, construiu uma proteção invisível e poderosa. A vida seguiu, contratos foram assinados, reuniões aconteceram e Kyle ficou para trás. Lembrança viva de arrogância e pressa que não compensam. Eu sigo em frente, mais cauteloso, mais atento e, ao mesmo tempo, grato por ter resistido e vencido sem precisar se expor. Essa vitória silenciosa é minha, ninguém mais pode tirar. E mesmo que o mundo continue como sempre, eu sei que aquela experiência mudou minha visão sobre poder, paciência e justiça para sempre.